Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um podcast, Deixa que eu te conto. Eu sou a professora Priscila e hoje nós estamos com uma presença muito especial, que é o nosso secretário de Educação de São Paulo, Fernando Padula Novaes. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Priscila, obrigado, Cris. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Olá, Padula. Eu sou a professora Cristiane e eu gostaria que o senhor nos contasse um pouquinho da sua trajetória na área da educação. Bom, eu comecei na educação em 1999, na Secretaria Estadual da Educação. Eu sou servidor público de carreira do Estado, afastado na Prefeitura. Então, eu fui assessor na Secretaria, trabalhando em vários projetos. Depois eu fui chefe de gabinete da Secretaria Estadual da Assistência Social. Depois eu volto para a educação como chefe de gabinete da educação. Eu fico de 2007 a 2016. Depois eu vou ser coordenador do Arquivo Público do Estado. Depois chefe de gabinete da Secretaria de Projetos, Orçamento e Gestão. No período que eu tive na educação também fui secretário adjunto, alguns meses e poucos dias secretário. Aí chefe de gabinete da Secretaria de Projetos, Orçamento e Gestão e a partir de 1º de janeiro de 2021 secretário municipal de educação da cidade de São Paulo. Uma bagagem boa aí, muito né? grande. Hoje são mais de 4.000 unidades diretas e parceira. E como que é estar à frente de uma responsabilidade enorme que é cuidar da educação da cidade de São Paulo? É uma responsabilidade muito grande, ao mesmo tempo um orgulho e uma oportunidade de fazer muito grande. Só para vocês terem ideia, se a gente pegar o censo do IBGE e pegar só o número de estudantes, sem contar profissionais, a rede municipal paulistana, nessas 4.000 unidades, São Paulo, a rede municipal seria o 15º município brasileiro. De 5.569 municípios, a rede municipal seria o 15º, portanto, maior do que 11 capitais brasileiras. Então, é um desafio muito grande, são muitas atividades, você tem toda a parte de recurso humano, tem a parte de infraestrutura, tem a parte de alimentação, tem a parte pedagógica, tem a parte de busca ativa, tem a parte de sistema, tem a parte de matrícula, enfim, tem uma gama enorme. Ainda temos os CELs também, né, que pegam atividades, além das unidades educacionais que existem, você também tem atividades culturais e esportivas nos CELs, também para a comunidade, também no final de semana. Então só de alimentação são 2.300.000 alimentações todo dia na cidade de São Paulo. Então é muita coisa mesmo. É um desafio muito grande, mas também é um orgulho muito grande. Nós estamos pelo 4º ano consecutivo com a fila de creche zerada, desde o prefeito Bruno Covas, continuando com o prefeito Ricardo Nunes. E é o que eu sempre digo, zerar a fila de creche é importante para a mãe poder trabalhar, mas é sobretudo importante para as crianças, né? Que vão ter esse direito garantido do seu desenvolvimento, da sua aprendizagem, podendo interagir num parque com a árvore, com brinquedos, com a bola, enfim, ter essas interações, essas experiências, né? Isso faz muito bem para a criança, tendo as 5 refeições diárias, tendo a interação com as professoras, aplicando o currículo da cidade. Então é um orgulho muito grande ter conseguido, por exemplo, resolver o problema que era material, mas principalmente o uniforme escolar, sempre atrasava, não chegava na hora, ou quando chegava o número está diferente. E hoje não, hoje em dezembro já caiu Já o libera. saldo, já liberado. Porque
como é que era antes, né? Era uma licitação para comprar para todas essas crianças, todos esses estudantes. E aí tem várias questões, né? Por exemplo, você imagina o seguinte, a mãe, a família mora numa casa, fica caro o aluguel, muda de casa, né? Mas vai entregar o uniforme naquela escola que estava matriculada. Né? As crianças, vocês conhecem melhor que eu, não espicham todos ao mesmo tempo, com a mesma velocidade. Então um espicha mais, outro menos. Aí agora não, a mãe vai lá, experimenta, a roupa não é aquele número, já pega o outro número, o agasalho tá bom, ela troca por 2 camisetas. E eu acho que tem um outro dado muito importante. A dignidade da criança poder escolher, por exemplo, a capa do caderno. Né? Isso não tem preço. Também. A mochila né? Então são coisas que você pega, o filho do rico faz isso, o filho do pobre também tem esse direito. Além do que gera emprego no comércio e fomenta o pequeno comércio. Verdade. Padula, e como que nasceu esse sistema de creche? Vixe, vamos lá para trás. Como eu contei aqui no início, né, eu coordenei o Arquivo Público do Estado. Então, eu tenho também esse gosto pela memória, pela história. E aí fui pesquisar um pouco sobre as creches. Como eu disse também, eu fui da assistência social, do tempo que a assistência social ainda tinha creche. Então, as creches nascem na assistência social, justamente com a ideia de você ter um espaço para cuidar das crianças, mas com o objetivo principal das mães poderem trabalhar. Então, lá na década de 60, nascem as primeiras creches na cidade de São Paulo. E nascem conveniadas, né? Naquela época, principalmente por senhoras ligadas à Igreja Católica. E quando chega lá em 1969, existiam 29 creches na cidade, todas conveniadas. E nesse ano mesmo, de 1969, deu problema em uma creche lá em Guaianazes. Então estatizam essa creche e assim nasce a primeira creche pública estatal. As outras eram públicas conveniadas. Depois as creches vão aumentando o seu número, mas sempre na assistência social. E a partir dos anos 2000, quer dizer, depois da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, mais precisamente em 2004, as creches migram da assistência social para a educação. Legal. Quero falar um pouquinho sobre a formação de professores continuada permanente, tá? Eu queria saber se vai haver alguma mudança nessas formações. Eu pergunto isso porque é uma prática que acontece aqui no nosso SEI. Só que Priscila, eu sinto que às vezes as crianças elas perdem um pouco quando as professoras elas saem da sua sala referência para ir para a formação e entra uma ADI, uma volante, e as crianças não têm aquela professora referência ali com elas. Né? Eu queria saber a sua opinião, se a senhora acha que as crianças perdem com isso um pouco, acaba perdendo um pouquinho, e se tem alguma estratégia para um novo formato de formação. Olha, eu acho que primeiro a gente precisa retomar que a conquista da formação foi muito importante. E o fato da secretaria poder fazer essa formação também é importante. Ter o currículo da cidade de educação infantil. Claro que o processo pode e deve ser sempre dialogado e aperfeiçoado e ver o que é possível melhorar. Agora não vou conseguir ver exatamente a carga horária que o professor ficaria ali, se é possível dentro de uma jornada, por exemplo, que cabe na CLT e tal, que a criança fica, por exemplo, das 7 às 17. Isso. Né? Será que é possível o profissional ficar todo este tempo com a criança? Mas acho que são duas questões que a gente tem que ver. Isso aí e o outro da formação. Acho que tanto do ponto de vista dos conteúdos quanto das estratégias formativas, é melhor parar um dia, é melhor pegar algumas horas. Acho que é um processo que a gente tem que ir construindo e aprimorando gradativamente. Cada unidade, né? Depende, acho que também... Também, e também garantindo um pouco da autonomia. Às vezes, uma solução
é melhor em uma unidade, em outra unidade é uma outra solução. Então também não existe necessariamente um único modelo. Acho que é importante se garantir um único currículo, é importante garantir todas as potencialidades que as professoras podem construir com as crianças, mas as estratégias podem ser diversificadas. É importante a gente também identificar a demanda, né? E fazer essa organização, né? Padula, como que o senhor classifica o nosso atendimento de 6 parceiros em creches em relação à educação infantil no mundo? Olha, eu acho que a gente tem uma... Primeiro, eu queria não separar, né? Eu diria o seguinte: atendimento da educação infantil na cidade de São Paulo. Eu acho que direta ou parceira, o objetivo é único, né? Então, são muitas as questões, é o mesmo currículo, são as mesmas orientações, é a mesma formação, são os mesmos objetivos, né? Com 2 estratégias. Você tem uma estratégia que é de parceria pela lei do Miroski, usando a CLT, e você tem uma outra que é a construção de equipamentos, concursos públicos, mas o objetivo, a qualidade deve ser a mesma. Nós fizemos. E a percepção da população também é interessante. Ela a diferença é de 1%, né? Entre uma e a outra, né? Por quê? Porque tem a mesma alimentação, tem a mesma orientação, a mesma formação, o mesmo currículo, as mesmas materialidades. O objetivo da educação infantil na cidade de São Paulo é um só. Outro dia eu participei e aí, voltando para a sua pergunta, outro dia eu participei de uma formação e de um encontro com um pessoal lá da Itália, chamado Reggio Emilia, né, que é uma referência mundial. E eu diria que nós estamos muito bem alinhados com o que eles preconizam aqui na nossa cidade, na nossa rede municipal. Bom, quero falar um pouquinho, uma pergunta que não quer calar, todo mundo está curioso para saber sobre a carga horária aumentada. Parece que estava vendo do horário integral, né, das crianças das 7 às 19 horas. Estava vendo uns testes em algumas creches, né? Queria saber se esses testes ainda estão acontecendo, se deu certo, se realmente vai acontecer. Já está acontecendo. Nós temos hoje em todas as nossas diretorias regionais de ensino, em unidades estrategicamente localizadas, um projeto piloto de atendimento 12 horas. Né? A gente fazia referência das 7 às 17, essa é das 7 às 19 horas. E agora, esse projeto piloto, nós estamos fazendo um conjunto de avaliações para verificar se a gente expande, aonde, em que circunstâncias, mas por enquanto nós estamos com um piloto e vamos fazer um processo de avaliação antes de qualquer outra mudança. Então, continuamos o nosso atendimento, que é integral, e vale dizer, no Brasil, Priscila e Cris, 43% das crianças estão em período parcial nas creches. Aqui na cidade de São Paulo, mais um adentro, e tem fila, né? E atende só 38% das crianças em idade de creche. Aqui, além de não ter mais fila, é tudo integral. Então, claro que a gente vai buscando sempre dar passos para melhorar. Tendo conseguido isso, vamos analisar isso. Mas também tem uma outra situação, que é, por exemplo, garantir que no infantil, né, então vamos lá, B1, B2, MG1, MG2, infantil 1, infantil 2, que no infantil também a gente caminhe para um integral, né? Justamente para garantir que a criança tenha todo esse período da primeira infância com educação integral. Mas não tem uma previsão de quando vai alcançar todas as creches essa carga até porque nós primeiro temos que avaliar e ver as avaliações, as pesquisas sobre isso. Depois precisa ver a questão de recurso. E tem que ver também
essa outra questão que eu estava falando do infantil ser integral. Então, vocês imaginam, só para ficar claro de todos os espectadores do podcast, você está na sua casa, né? Um filho fala que quer ir na piscina, o outro fala que quer ir jogar futebol, né? Mas custa alguma coisa, mas você não tem dinheiro para tudo, então você vai ter que optar ou piscina ou futebol, né? Claro que pode ser tudo 12 horas, pode ser tudo integral, se puder, se tiver dinheiro para tudo, pode, senão nós vamos ter que entrar num acordo e priorizar, né? Então, me parece que um grupo que já tem uma educação integral e o outro que tem uma educação parcial, ao invés de eu dar mais para quem já tem a integral, eu priorizaria quem ainda está na parcial, né? Se der para fazer os dois, ótimo. Senão, a gente tem que ir priorizando, sempre pensando em algo que está no currículo da cidade, equidade, né? Senão a gente vai aumentando as desigualdades que existem. Vamos lá, Padula. Faz tempo que o sindicato luta para igualar a rede direta e parceira. Hoje já conseguiu igualar o bônus. O que está impedindo de igualar nos demais? Salário, a carga horária de trabalho e os demais benefícios. Olha, eu acho que a gente precisa verificar algumas questões. Primeiro, são duas leis, né, que regem. Então, vocês citaram algumas questões, mas eu cito outras. Por exemplo, questão trabalhista, né? Fundo de garantia. Não tem na direta, né? Então, são duas leis e portanto, você rege de acordo com cada uma delas. Como eu disse anteriormente, nós temos que ir avaliando as possibilidades de melhoria. Mas tudo também tem um tamanho de cobertor. Então você imagina o seguinte: se você tem uma jornada de 40 e reduz para 30, você vai precisar contratar mais professor para dar conta de ficar com os estudantes. Logo no início você fez a pergunta em relação ao vínculo do bebê ou da criança com... Se você reduz, você vai ter menos referência, porque você vai aumentar a quantidade. Se você tem que contratar mais gente, fica mais difícil dar aumento, né? Então, é preciso que a gente vá pondo na balança. Claro que se a gente puder tudo, ok, né? Mas, para você reduzir carga horária e não prejudicar os bebês e as crianças, necessariamente você tem que contratar mais gente. Contratar mais gente custa mais caro, sobra menos dinheiro para dar reajuste. Então, acho que é um processo de diálogo e de construção e de escolhas, né? Acho que fica bem claro que, havendo possibilidade, nós valorizamos. Vocês lembram quanto era o salário em 2021, 2.600, quanto é o salário hoje, equiparando com o piso nacional, trazendo o prêmio, o bônus também para direto. Podendo, vamos aumentar o prêmio, vamos aumentar o bônus, vamos reajustar o salário, e ir sempre fazendo isso com responsabilidade fiscal, porque a gente também não pode quebrar a prefeitura. Sim. A gente gostaria de saber do senhor se o senhor vai trazer algum benefício para funcionários da educação e para os familiares. Olha, a gente tem trazido, né? Eu fiz referência aqui já antes. Então, a questão de formação, a questão dos reajustes do piso, a questão do prêmio. Acho que essa mostra o quê? Qual é uma linha, né, de uma gestão, de como nós trabalhamos, né? Em outros aspectos, por exemplo, não sei se vocês tiveram, mas a gente conseguiu também, no caso da Bienal, voucher para poder comprar livro. Foi muito bacana. E essas são ações que a gente quer que continuem, né? Oportunizando para os professores, né, para os funcionários, que eles possam também ir ampliando seus horizontes culturais e criando possibilidades de
adquirir um livro que pode ajudar na sua formação, pode ajudar no seu repertório cultural. Então, ações desse tipo é o nosso estilo de trabalhar, né? É esse estilo que a gente gosta, que a gente trabalha. E pensando nas pessoas, eu sou servidor, né? Ao mesmo tempo, sou alguém que acredita em parceria. E eu acho que essas duas coisas não são opostas. A gente vive uma sociedade muito polarizada, muito radicalizada. E essas duas estratégias podem conviver e conviver muito bem. Para quê? Para atender melhor bebês e crianças, né? Você não precisa necessariamente ser contra um para ser a favor do outro. Você pode ser a favor dos dois, os dois podem conviver e a gente pode ter uma rede única e integrada. Caminhar junto, né? E trocar também, né? Com certeza. Eu gostei muito que agora na jornada pedagógica, né, ela foi bem integrada entre unidades, com experiências de unidades diretas e unidades parceiras. Por que isso? Porque também essa troca né? é muito potente e muito importante para as crianças e entre os professores também, né? Hoje ele está aqui, aí vai para a direta, aí depois volta para cá como diretor, enfim, e isso é importante, né? E existem práticas excelentes em uma e na outra, e a gente só tem a ganhar com esse convívio e com essa troca. Legal. Padula, explica para nós como que funciona o polo de férias. Então, tem um projeto já há bastante tempo na Secretaria, eu fiz referência em um momento anterior aos CELS, né? Que são os Centros Educacionais Unificados. Hoje nós temos 58 e estamos fazendo mais 12. 5 já com a obra bem adiantada, depois tem mais 5. Sexta-feira agora, aqui lá na Brasilândia, a gente dá início a mais um, né? Lança a pedra fundamental, falta o licenciamento. E aí os CELS que tem a sua atividade ao longo de toda a semana, e queria fazer destaque aqui que agora alguns CELS já tem a Bebeteca, né? Que é um espaço para a primeiríssima infância. Porque o CEL, quando foi criado lá no começo dos anos 2000, ele tinha CEI, EMEI, EMF, né? As unidades educacionais e atividades até para a terceira idade. Mas faltava um espaço para a primeiríssima infância e agora tem esse espaço de lazer para desenvolvimento. Tem muita mãe, inclusive, que eu já vi que ela, por opção, não leva o filho na creche, está com ela em casa, mas frequenta a Bebeteca. Bom, mas aí voltando. Então, e os CELS, no período de férias, tem o programa Recreio nas Férias. Então, são atividades lúdicas, de lazer, também passeios, para os nossos estudantes no período de férias. E nós também abrimos os polos, que é justamente para essa primeiríssima infância, com atividades mais lúdicas, recreativas, mas para poder os pais que precisam trabalhar, poderem contar com esse apoio. Então, para isso existem os polos, é feito o cadastramento das crianças, de quem tem interesse, e as unidades são agrupadas nesses polos com essas atividades também para esta faixa. E aí o recreio, ele tem a partir dos 4 anos as atividades de recreio nas férias. E as crianças são direcionadas para os CELS mais próximos? É sempre por proximidade, né? No caso do polo também pode ter de acordo com o endereço de trabalho, né? Não apenas com o endereço de residência, assim como é o da creche, né? Você pode dar 2 opções, o endereço de trabalho e o endereço de residência. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o projeto Mães Guardiãs. Se eu não me engano, parece que ele surgiu na época de pandemia, né? Foi. Fala um pouquinho pra gente. Então eu falei aqui que eu começo no 1º de janeiro de 21, né? A convite do prefeito Bruno. E vocês, não sei se vocês vão lembrar, mas agora vão lembrar o que eu vou falar. Em 20 fechamos as unidades por conta da pandemia. Isso. Aí 21 ia retomar as atividades presenciais. E foi criado com a área de saúde os protocolos sanitários.
Então tinham toda uma questão de distanciamento, medir temperatura, higienização, álcool em gel, instalar torneira para lavar mais a mão, assim, uma série de regras e de questões para serem aplicadas. Bom, ao mesmo tempo, existia uma lei federal que, por conta, como fechou tudo, diminuiu a atividade industrial, comercial, com isso diminuiu a arrecadação, tinha um problema de dívida de estados e municípios, aí criaram uma lei para suspender a dívida, ao mesmo tempo foram criadas uma série de obrigações para estados e municípios que não podiam fazer concursos e aumentar o quadro de pessoal. Então, e nós íamos reabrir as escolas. Aí um dia eu encontrei lá na prefeitura, então, secretária do Trabalho, da SMDET, Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Aline Cardoso, e eu falei, Aline, não tem um jeito, e ao mesmo tempo a gente lia nos jornais que as mulheres eram as mais afetadas pela crise da pandemia, né? Desemprego e tal. Nós não podemos contratar mães, né? Aí ela contou, olha, nós temos um POT, Programa Operação Trabalho, que é uma bolsa para quem está desempregado. E aí a gente poderia criar um critério de ser mãe de estudante da rede municipal desempregada. Então, assim nasceram as mães guardiãs. Por quê? Elas seriam a guardiã dos protocolos sanitários, as guardiãs dos próprios filhos. E nesse modelo, então, funcionou em 2021 e 2022. Né? Mães guardiãs dos protocolos sanitários. Aí deu certo, mas veio a vacina, a Covid, né? A pandemia recrudesceu, hoje parece uma coisa tão distante, né? Mas está tão próximo. E aí, já com o prefeito Ricardo Nunes, nós ressignificamos o programa. Justamente olhando para um aspecto, né? Se nós garantimos o acesso ao ensino fundamental já no final dos anos 90, se nós acabamos com a fila de creche e, portanto, garantimos o acesso, que é o primeiro pilar da Lei de Diretrizes e Bases, é preciso cuidar do segundo, que é a permanência, é o combate à evasão. E aí, mães guardiãs com a tarefa de agentes de busca ativa, né? E passam a atuar em todas as unidades. Então, no caso das EMEFs, por exemplo, do ensino fundamental, hoje, por exemplo, eu fui visitar uma e estava lá. Ela passa na sala, vê com a professora quem não está presente, aí consulta o aplicativo de conversas. E aí a mãe fala, meu filho foi ao médico. Ok, então não avisou nada, ela manda uma mensagem. Se não responder, ela faz uma ligação. E também vai fazer visita às casas. E nós atingimos o menor índice de evasão, 0,7% de evasão, segundo o censo do INEP. E agora é uma política pública. E tem um outro dado também, que foi o seguinte, outro dia eu fui inaugurar uma cobertura de quadra de uma escola. E aí veio uma mãe e falou, olha, secretário, eu fui mãe da primeira leva da Covid, né? E aí eu gostei do ambiente escolar e entrei na faculdade de pedagogia, agora me matriculei no CIEE e estou aqui como estagiária de pedagogia. Quer dizer, logo ela está ou na parceira ou na nossa como um servidor. Olha, Padula, a gente tem uma história parecida aqui, do seu lado. Ah, é? Você foi mãe guardiã? Fui, buscativa. Eu sou formada em Educação Física, estava dando aula em escola particular de Educação Física, mas o meu sonho sempre foi trabalhar com os pequenos. Aí fiz a segunda licenciatura em Pedagogia. Daí eu pensei, hoje em dia é muito difícil as empresas, né, darem oportunidade para quem não tem experiência. Então, o que eu pensei? Vou me inscrever nesse projeto de mãe de guardiã, porque falta 6 meses para eu me formar na minha segunda licenciatura, e como o horário era, se eu não me engano, era das 7 à 1 da tarde, né, essa carga horária, e as aulas que eu dava de Educação Física no colégio particular era à tarde. Então, eu falei assim, perfeito, de manhã eu vou ser buscativa, não sei, e à tarde eu vou dar minhas aulas particulares, né, vai aumentar um pouquinho mais a minha renda, e eu vou estar dentro de um SEI, já fazendo amizade com a minha diretora, com as minhas coordenadoras e falar que eu estou para me formar. Foi o que aconteceu. Entrei aqui, avisei a minha diretora, falei assim, olha, eu sou formada em Educação Física. Eu entrei aqui, avisei a minha diretora, falei assim, olha, eu sou formada em Educação Física, daqui 6 meses estou formada em Pedagogia, estou fazendo minha segunda licenciatura,
Assim que surge uma oportunidade como auxiliar de classe, eu gostaria de concorrer à vaga, né? E futuramente, quem sabe, não professora, né? E deu tudo certo. Eu acho que eu fiquei um mês só como busca ativa. Aí abriu uma vaga para ADI. Aí eu cancelei meu contrato lá na ADI, né? De busca ativa, uma guardiã. E comecei a trabalhar como ADI. Aí eu fiquei, acho que uns 9 meses trabalhando como ADI, me formei em pedagogia, assim que surgiu a primeira vaga de professora, eu concorri à vaga e hoje eu sou professora aqui do SEI. Então, assim... YouTuber. YouTuber também agora, né? Então, assim, é um projeto muito bacana, né? Muito bacana mesmo e tirou o desemprego de muitas mães também, né? Hoje nós não estamos com busca ativa ainda aqui. Veio uma moça, mas saiu. Mas hoje nós temos uma da Horta, né? Que faz um trabalho lindo aqui, né? Muito especial para nós, a Alessandra. E é um projeto incrível, só tenho que dar os parabéns mesmo por esse estralo, né? Que deu e criou, né? Nasceu esse projeto. Parabéns mesmo. Padula, qual a maior dificuldade de atuar na educação no atual momento? Olha, eu acho que uma das dificuldades é o gigantismo, né? É algo muito grande. Eu diria que alguns desafios foram vencidos, como eu já falei aqui, então, fila zerada de creche, ter mães guardiãs, resolver o problema do material e uniforme. Hoje eu diria que um dos desafios é a educação integral, principalmente olhando para o infantil e para os primeiros anos, primeiro, segundo e terceiro ano, que é o ciclo de alfabetização. E o grande desafio é a garantia de aprendizagem. Em todos os anos do ensino fundamental, porque é através da educação que nós vamos romper o ciclo da pobreza. Nós não podemos normalizar que aluno pobre não aprende, que aluno preto aprende menos do que o branco. Isto é o que nós temos que trabalhar e este é o grande desafio que nós temos que enfrentar juntos. Né? Ele não é um problema de esquerda, de direita, ele é um problema da sociedade e ele é um desafio que tem que ser enfrentado. E acho que a educação infantil tem um papel importantíssimo. Vocês lidam com crianças de diferentes origens e com diferentes características familiares. Né? Alguns dos pais têm condição de ter livro em casa, de ter um ambiente letrado, outros não. E é justamente a escola que vai garantir essa redução da desigualdade. E por isso nós temos que fazer um grande trabalho que não é alfabetizar na educação infantil, mas é aproveitar com intencionalidade, o brincar com intencionalidade pedagógica, toda a potencialidade que a educação infantil tem para que eles consigam se desenvolver, se alfabetizar na educação infantil e consigam garantir essa aprendizagem e com isso serem cidadãos autônomos que interpretem o mundo e possam fazer autonomamente as suas escolhas. Antes de encerrar o nosso podcast, eu tenho uma pergunta pessoal para fazer para o senhor. Eu gostaria de saber se o nosso prefeito, Ricardo Nunes, for reeleito. O senhor vai continuar à frente da Secretaria da Educação? Pergunta para o prefeito. O próximo é com ele, então, hein? Senhor? Não, eu posso responder só a minha parte da coisa. Eu acho que a gente ainda precisa fazer mais coisa. Então, a vontade é de continuar trabalhando, porque eu acho que a educação paulistana pode mais e eu quero estar nesse projeto de que ela seja a referência no país e no mundo. Legal. Gostaria de agradecer a participação do senhor no nosso podcast, ter conseguido um tempinho na sua agenda, que eu sei que é apertada. Pra gente foi muito bom ter o senhor aqui conosco. Vou te deixar uma pequena lembrancinha de participação do nosso podcast, com muito carinho. Obrigado. Tá bom? Pedir pro senhor dar uma olhadinha agora na nossa câmera e dar um tchau pro nosso podcast. Tchau! Tchau, obrigado.